Oi gente, Dani Freitas aqui no meu cantinho, no canal As Cartas Ciganas. E hoje a gente permanece aí falando, né? Permanece passando por esse momento de isolamento, né? De total silêncio, de total limitação, tentando aí se reerguer, se refazer, se transformar nesse período. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Uma pandemia mundial. Eu não vou me estender nesse assunto para não ser repetitiva, mas uma pandemia mundial que nos fez ficar trancados em casa, aprendendo aí um monte de coisas novas. E uma das perguntas que eu tenho feito, né, para as pessoas de uma forma geral, e eu me faço essa pergunta diariamente, é: o que você está aprendendo com tudo isso? Como que você tem se sentido transformar? O caixão, ele é o casulo, né? Ele é aquele momento em que a gente entra e começa uma jornada pela noite escura da vida. O escuro, ele traz o silêncio, como a gente já falou, da torre. Ele traz a nossa conexão melhor com os nossos mentores espirituais, com a carta das estrelas. Ele nos faz enxergar a vida, né, de uma outra forma e por um outro ângulo, que é o ângulo interno. A gente vive correndo o tempo inteiro, né? Fazendo um monte de tarefas, reagindo aí e respondendo a inúmeros compromissos na nossa agenda. E é curioso como a gente tem um monte de checklists para serem feitos e inventaram inclusive os checklists da quarentena, né? Então não basta apenas você estar na quarentena, você tem que fazer uma série de coisas aí que as pessoas estão fazendo, como treinos e alimentação e faxina. O momento que deveria ser de muito mais silêncio, né, e conexão, para algumas pessoas está virando muito mais um momento de ansiedade, e isso é muito natural porque a gente está sendo, né, bombardeado por uma série de notícias, de informações que não são agradáveis e que nos trazem, obviamente, uma série de energias que não são condizentes com a nossa natureza, né? Mas nesse momento, a gente não vai falar sobre ansiedade hoje, a gente vai falar bastante, fazer bastante reflexões, e eu trouxe um monte de carta aqui pra gente passear, sobre o que a gente tem aprendido nesse momento em que a gente tem tido mais tempo para observar o nosso caminho. Então eu tenho observado que muitas pessoas estão repensando o que é amor. O que é amor de verdade, né? No momento em que eu tenho todo o tempo do mundo para estar com alguém, ou para pelo menos seguir os compromissos, nem sempre a gente consegue nos darmos, né, a esses momentos a qualidade de tempo necessária que a gente tem dado agora, né? A gente não valorizava muito esses encontros como estamos valorizando agora. A gente tem valorizado as nossas conexões. Que falta tem feito um abraço, né? Que falta tem feito a gente sair para se divertir com os nossos amigos, a carta do jardim. Que falta tem feito tão somente estar conectado com a natureza, sentir, né, o sol na pele, ouvir o barulho do mar ou da cachoeira, ou apenas colocar o pezinho aí na grama para sentir o verde entrando pelo nosso chakra dos pés. A gente fazia isso com mais rotina e agora a saudade está ficando grande e talvez valorizemos isso mais do que fazíamos antes. A gente tem aprendido também sobre a nossa espiritualidade, nossa energia vital, nosso poder pessoal, né? No momento em que nos é tirado o direito de ir e vir, a gente começa a entender que existem outras formas de nos apresentarmos para o mundo e de nos sentirmos fortalecidos. É curioso que, inclusive, há pouco tempo, né, tem uns dias, eu ouvi que a vitamina D é muito boa contra o coronavírus, né? Então muita gente está colocando aí o rostinho na janela, nas varandas, nos quintais, para absorver um pouquinho dessa vitamina que é tão importante o ano inteiro e sempre, mas que a gente acaba dando pouca importância ou fazendo por estética, né? Vou me bronzear para ficar com marquinha de biquíni. O nosso olhar, ele tá mudando, né?
o tempo inteiro e para tudo, na forma de nos alimentarmos, na forma de lidarmos com as crianças, na forma de agirmos em casa. Mas a gente precisa entender que algumas pessoas estão aprendendo e outras não, e tudo bem. A gente também tem notícias ruins de casos de violência que têm aumentado, porque nem todo mundo está conseguindo compreender o momento em que a gente está passando. Essas pessoas não estão tendo tempo para repensar sua liberdade. O que é liberdade, né? O que é estar voando junto ou apenas reforçando também, que é uma outra conotação dessa carta, e a gente falou sobre isso na live, a nossa fé. Reforçando essa fé na ciência, né, que vai nos trazer essa cura, reforçando a fé nos profissionais de saúde, que são tão esquecidos, né, em detrimento aí de jogadores de futebol, ídolos de teatro, televisão. E a gente esquece, né, que na verdade, no fundo, no final, a gente sempre vai precisar de um médico que nos auxilie, independente da espiritualidade, porque os caminhos, eles se complementam, eles jamais se substituem. A gente também está aprendendo sobre caridade, né, na Carta dos Lírios, olhar para o lado e para quem tem menos e auxiliar essas pessoas. Então a maioria, que bom, né, das pessoas que eu conheço permaneceram pagando suas diaristas, seus profissionais, para que nada faltasse a essas pessoas. Então isso é uma forma de enxergarmos que nós podemos ser mais, ainda que estejamos vivendo um momento, né, de restrição. E a gente tem aprendido, eu acho que essa é uma das maiores lições sobre a nossa comunicação, né? A gente tem uma comunicação muito truncada e muito reduzida. Da noite para o dia a gente começou a se comunicar por emoji, né? E a gente esqueceu muitas vezes de falar como se sente, porque o curtir da foto significa que eu estou acompanhando uma pessoa, que eu admiro uma pessoa ou que aquela pessoa é importante para mim. E na verdade, o curtir de uma foto não significa nem uma coisa e nem outra. É apenas uma foto. A gente esqueceu de externar o que a gente sente. A gente esqueceu de falar o que é importante. E nesses momentos de isolamento, eu tenho visto de uma forma muito positiva a aumentar, né, a quantidade de chamadas de vídeo onde as pessoas estão se declarando umas para as outras. Os amigos agora falam do que sente falta. E eu tenho observado que algumas pessoas têm elogiado outras, coisa que nunca fizeram antes. Então, se a gente parar para analisar, ainda que tenhamos um cenário bem triste em alguns lugares, e ainda que pessoas estejam voltando para casa, né, para a pátria espiritual, as lições de uma forma geral, para quem está ficando e quem está conseguindo entender, elas são muito positivas, mas elas são profundas. Elas requerem um olhar diferente. Eu escutei de uma pessoa essa semana que ela não aguenta mais, né, ver a hora de tudo voltar ao normal. Mas não tem como voltar ao normal, porque o normal era que era o problema, né? O normal nos trouxe a essa situação que estamos enfrentando agora. Então nós precisamos sair do normal, sair do comum, refazer a nossa forma de pensar a vida e de atuar com a nossa natureza, de atuar com o nosso planeta, a nossa casa chamada Terra, de atuar com os nossos irmãos, com o nosso sentimento, com a nossa comunicação. A palavra que sai da gente, ela tem que ser medicina, ela tem que clarear, ela tem que levar luz. Se ela for para denegrir, para rotular, para questionar alguém de forma negativa ou diminuir a autoestima de alguém, ela deve ser revertida em silêncio. A gente está aprendendo sobre silêncio. E talvez, de novo, essa carta seja a maior lição, porque além de aprender a externar e a expressar, a gente também está aprendendo a calar no momento correto. Então, a minha reflexão maior do dia de hoje, né, esse sábado lindo que começa, é exatamente isso. Quando a sua palavra não for transformadora,
não for curadora, não for para amar, não for para conectar essa pessoa com a espiritualidade, não for para caridade, não for para conexão, olha que lindeza, apenas cale. Apenas fique em silêncio, porque às vezes um silêncio e um sorriso podem curar um coração. A gente já está cheio de críticas e de notícias ruins, mesmo que essas notícias às vezes sejam fake. A gente não precisa mais colocar tanta energia negativa no mundo com o nosso poder de julgamento, de crítica e de destruição da autoestima do outro, ok? Então, vamos aproveitar para usar bastante quartzo branco, né, translúcido, clarear as nossas ideias, clarear as nossas meditações, clarear o nosso coração, clarear a nossa voz, clarear a nossa visão extrasensorial, clarear a nossa conexão com o mundo, né, astral, clarear a nossa forma de ver o outro e de fazer com que o outro enxergue luz naquilo que a gente passa e naquilo que a gente mostra, ok? Tenham um lindo dia, continuem orientando-se sempre, curtam o canal, continuem comentando, compartilhem esse vídeo e aproveitem bastante essa quarentena para dar muito abraço